Olá, o Conexão Poder recebe o deputado federal Abílio Júnior. Conosco nessa bancada, Ana Carla Costa. Bem-vinda, Ana Carla. Bem-vindo, deputado, Conexão Poder. Vamos começar aí por polêmica, né, deputado? O senhor tem sido alvo de críticas recentemente pelo seu comportamento provocativo ali na Câmara Federal. E o senhor já deixou claro que o senhor não vai mudar, o senhor vai continuar com esse comportamento. Então a pergunta é, por quê? Qual o motivo, deputado? Pois é, muita gente fala que esse é o comportamento de quinta série, né? Já foi chamado de aluno até de quarta série, né, por um deputado agora recentemente na CPI. Tem um projeto nisso tudo. Quando a gente percebe que a esquerda tenta colar uma narrativa que distorce a verdade, a gente tem que distraí-los. É parte normal de um processo. Quem é advogado sabe como é. Você está no meio de um processo, no meio de um julgamento, ele tem um termo chamado tumultuar. Às vezes eles fazem isso para distrair a pessoa, para fazer a pessoa sair do sério e falar aquilo que ela não queria, ficar nervosa e falar aquilo que não queria. E lá na CPMI nós temos isso também. Então é uma estratégia política do deputado Abílio. E tem funcionado muito bem, só para você ter ideia. Na CPMI, a gente precisava obter as câmeras do Ministério, o plano de voo do Lula, plano de voo do Lula no dia 7 e conseguir cópia de relatórios. Só que na CPMI eles têm maioria. Eles têm maioria da esquerda lá. E quando a gente começa a criar os conflitos, eles vão saindo. E aí a gente percebe que eles saíram, a gente para os conflitos. Aí segue a pauta. Aí vem a votação. Aí eles estão em menor número. Ou eles não prestam atenção na pauta. Eu já falei isso publicamente para eles. Eu falei, a única coisa que eu quero é que vocês saiam da sala e a pauta seja aprovada. Se vocês saírem da sala e minha pauta for aprovada, não tem problema. A meta é desestabilizar, então. Ela é necessário. A esquerda faz isso com excelência. Sempre fez isso a esquerda. Só para você ter noção, a Sâmia Bonfim, a Talíria, a Gleisi Hoffmann fazem isso constantemente na CPI do MST. Ontem mesmo você vai ver que eles fizeram um multo, tem um rolo lá na CPI até de hambúrguer e não sei o que, coisa e tal. Então eles ficam tumultuando lá o tempo todo. Lá eu não estou participando ainda, porque acontece no mesmo horário da CPMI do dia 8. E eles fazem isso estrategicamente. A gente aprendeu. Durante um tempo assistindo, durante um tempo estudando, a gente aprendeu. E é necessário fazer para não deixar eles dominarem a narrativa e também para a gente conseguir aprovar nossas pautas. Esses dias mesmo, acho que foi essa semana, eles estavam ofendendo as mulheres que estavam, eles falavam irmãzinhas, as irmãzinhas que ficavam orando com a bandeira do Brasil e começaram a atacar, ofendendo, querendo... Eu não podia deixar que isso acontecesse. Então, quando eles começaram a fazer isso, eu só fiquei atrás, fazendo assim, ó. Só um sinalzinho com a mão. Não. Aí depois ele, e quem será que foi o culpado disso tudo? Eu só fazia assim, ó. Eu não falei uma palavra, só fiquei atrás. Mas é o sarcasmo que tá... Com a mãozinha e o dedinho. Que tá pegando, que tá sendo o alvo de críticas. Porque o senhor mesmo até comentou comigo, eles esperam que a direita tenha apenas ali um debate, digamos, mais intelectual, uma briga mais intelectual. E qual é a ressonância? Pensa bem. As grandes redes hoje, elas de divulgação, elas são boa parte da imprensa, elas estão ali focadas na mídia da esquerda hoje, porque é onde está a principal fonte de receita do governo federal. Então você tem ali Globo, a própria Record não está mais batendo na direita, você tem uma série de emissoras de TV, de rádio, de sites, etc., que decidiram que, por uma estratégia de sobrevivência política, e entendo, é um negócio de mercado, é um capitalismo, é um mercado, eles precisam sobreviver, tem coisas que tem que... Claro, é normal, é assim mesmo. E eles não dão espaço mais para as pautas da direita. Você não vai ver uma matéria elogiando o Bolsonaro ou elogiando a direita, ou, por mais que a gente conseguiu salvar a economia, não tem nem matéria elogiando o Banco Central, que conseguiu ajudar e tanto agora a situação da economia. Mas... tem lá um monte de matéria atacando o pessoal da direita e elogiando a esquerda. Não tem uma matéria atacando a postura da Sâmia, lá na CPI do MST. Você não vai ter... O UOL fala alguma coisa da Sâmia? Não. Fala alguma coisa da Talíria e até mesmo da Gleisi, que está lá brigando também. A Gleisi foi para a linha de frente na CPI do MST brigar lá e ninguém fala nada. Agora, esse discurso que espera que
que a direita seja o gentleman, né? Que a direita seja os cavalheiros, os educados, as pessoas de alto nível, e a esquerda pode ser o barraqueiro, esse é o discurso para poder excluir a direita de qualquer confronto. Porque isso no passado era isso que acontecia, né? A esquerda tinha um posicionamento muito mais aguerrido, combativo, né? Falava, a ideologia era mais exposta, né? E de forma muito mais contundente. E a direita era essa direita mais conservadora, né? E mais comedida. Mais alinhada. E aí hoje, com a vinda, né? Com o fenômeno Bolsonaro, as coisas mudaram um pouco. Mas a minha pergunta deputada, é com relação à repercussão isso na sua base, né? No seu estado, no seu município. O senhor é pré-candidato a prefeito de Cuiabá e o senhor acha que esse comportamento pode... Primeiramente, as pessoas entendem aqui que isso é uma estratégia? E segundo, esse comportamento mais ajuda ou prejudica o senhor eleitoralmente? Quando as pessoas vão votar num prefeito, né, num cargo majoritário, você acha que isso ajuda ou pode atrapalhar? Então, eu sempre sou lembrado como pré-candidato a prefeito, ainda que eu não tenha feito nas minhas redes sociais nenhuma manifestação direta sobre isso. Se você pegar minhas redes sociais, durante os últimos 6 meses, não tem uma publicação minha falando, você é candidato a prefeito? Não tem. Mas eu sou pré-candidato a prefeito. Mas o PL já até te lançou, inclusive. Sou pré-candidato a prefeito, sou pré. Só que eu entendo que eu tenho que executar o meu trabalho parlamentar antes de eu iniciar um projeto voltado ao município de Cuiabá. E cada lugar tem um perfil diferente. A cada atividade tem um perfil diferente. Se você está no parlamento, o parlamento é lugar de conflito, é lugar de confronto de ideias, confronto de narrativas, aprovação de projeto, é a disputa de espaço. Então o parlamento é isso, infelizmente, por mais que as pessoas às vezes não tenham essa não diferente pode do executivo, né? Não pode querer que eu seja o prefeito na Câmara, você está entendendo? Da mesma forma que não pode querer que seja o vereador na prefeitura, então não são funções totalmente distintas. Quando a gente vier para um projeto voltado à prefeitura, a gente vai discutir mobilidade urbana, planejamento urbano, desenvolvimento e uma série de outras características. Mas quando a gente está no Congresso, a gente tem a responsabilidade com aqueles que nos elegeram de estar lá. Então você acha que isso não prejudica? Pode prejudicar de certa forma, porque num processo eleitoral você sabe que tudo vem à tona e tenta confundir o eleitor, né? E distorcer tudo. Só que por um outro lado, eu compreendo que o eleitor está mais maduro ultimamente, ele está mais consciente do processo político. E ele consegue separar muito bem as duas coisas. Tanto é que está na 5ª pesquisa já, e eu estou em primeiro lugar aqui em Cuiabá. Então existe uma certa aprovação do meu nicho eleitoral. E é claro que Cuiabá tem a seguinte característica, você tem uma parcela da sociedade que é de esquerda, você tem uma parcela da sociedade que é de direita, é a característica do Brasil, Cuiabá. A única diferença é que a parcela da direita é um pouco maior em Cuiabá. E nós temos uma parcela de indecisos, de centro, de pessoas que não gostam de conflito, de pessoas que não gostam... Não é assim? Então, que é um percentual significativo, né? As pessoas não se envolvem muito nessa polarização. Quando elas me veem como esse encrenqueiro, ou o louco, como tentam pregar, elas acabam se distanciando durante esse período. Mas vai vir um período de apresentação dos candidatos, das suas propostas, das suas ideias, e ali a gente vai começar a fazer essa mudança de opinião sobre a gente. E é bom lembrar, Bolsonaro não é o Lorde que todo mundo imagina, né? Bolsonaro sempre foi um cara de conflito, sempre foi um cara de confronto, inclusive, e muitas vezes questionado sobre a sua conduta, e ainda assim foi eleito presidente e foi muito bem votado nessa eleição. Mas o senhor não acha que a derrota do Bolsonaro no ano passado foi muito em virtude da forma como ele se comunicou? Porque alguns analistas falam, ele teve muitas entregas, foi um governo, né, que foi razoável no sentido da economia e em outros aspectos, mas a forma de se comunicar, né, o posicionamento pessoal dele. Eu acho que a derrota dele veio de 2 confrontos que talvez pudesse ter sido evitado ou feito de outra forma. Foi o confronto com a imprensa, que eu achei que não era necessário. Você está entendendo? Eu acho que se ao invés de ele entrar em confronto com a imprensa, ele começasse a dialogar com a imprensa, entender as necessidades da imprensa, coisa que eu aprendi depois de ter perdido a eleição de 2020 e colocado isso como compreender como que funciona,
É que muita gente, às vezes, tem essa visão apenas poética sobre a imprensa. E ela precisa entender que é uma empresa, assim como qualquer outra empresa. E algumas têm concessão pública, mas não deixa de ser empresas mesmo privadas. que seja uma outorga, por exemplo, como rádio e TV, para ela sobreviver, ela tem condições, ela tem necessidades, elas têm características. E se você tratá-la de forma imparcial e dar essa liberdade para ela trabalhar de forma imparcial, mas também não ser um cara que vai prejudicar o modo de sobrevivência dela, você vai começar a ter uma relação no mínimo saudável. Não vou dizer que vai ter uma boa relação, mas no mínimo saudável. E isso poderia ser uma boa ferramenta para ele informar sobre todo o seu trabalho. Todas as ações do governo, positivas, né? Mas durante os 4 anos foi um período de confronto e tudo mais. Conflito. E eu entendo ele, porque eu já passei por esse período de confronto também na minha vida, e isso já passou. Então, assim, e o segundo, você falou 2 embates, né? Com a imprensa. O embate, eu acho que ele também não precisava ir tão para a linha de frente com o STF. Porque, na minha leitura, o STF deixou o Bolsonaro ser presidente na primeira eleição de 2018, quando ele optou a tirar o Lula. Eles quiseram tirar o Lula do cenário político. Eles prenderam o Lula num certo período. E isso é leitura política, opinião. E quando o Bolsonaro ganhou e começou a ir confronto com o STF, eles arrependeram de ter tirado o Lula. E aí encontraram o subterfúgio, os caminhos para poder que o Lula fosse disponível para o processo eleitoral. Então não foram as falas, né? Você reconhece essa força política, né, do STF, ou essa interferência direta dele no processo político? O rompimento da harmonia entre os poderes estava acontecendo ali em 2017, antes do Bolsonaro. Em 2017 estava começando a ter um rompimento da harmonia entre os poderes. Você percebe que o conflito do PT com o STF, ele já estava tendo um problema. Tinha uma fala do Barroso sobre ser chantageado, não sei se era o Zé Dirceu ou era uma outra pessoa que estava tentando chantagear o Barroso com um vídeo em Cuba, alguma coisa assim. Então estava tendo um conflito já ali. O processo do impeachment da Dilma também teve. Aí eles começaram a ampliar o tom quando a Dilma foi para o impeachment, e aí começou a ter aquele conflito de rompimento e a harmonia dos poderes estava se rompendo. Michel Temer teve um período de estabilidade, você percebe que ele conseguiu daquele período, baixou o tom de todo mundo, a Câmara, o Congresso baixou o tom e tudo mais. E com a eleição do Bolsonaro, o Bolsonaro não fez uma campanha de 2018 de conflito. Ele tinha já todo o histórico de conflito, mas a campanha em si não foi de conflito. Foi de pátria, família, liberdade, com esperança da economia com Paulo Guedes, com uma série de outras coisas. Infelizmente, durante o período do seu mandato, teve a pandemia. Infelizmente, ela foi fundamental, tanto nos Estados Unidos para derrubar o Trump, que a gente viu isso em 2020, quando o Biden teve o mesmo apelo emocional, e aí aconteceu uma quebra de harmonia entre os poderes nos Estados Unidos e, replicadamente, aconteceu no Brasil também. Então, eu acho que essas duas influências prejudicaram o bom andamento do mandato dele. Hoje, eu colocaria da seguinte forma: é importante que a gente aprenda com esse passado, é importante que a gente aprenda com a história. Eu busquei aprender com a minha, acredito que ele vai ter a oportunidade de fazer isso com a dele, e a gente vai conseguir passar essa dificuldade toda e tentar reestruturar o país. É necessária a harmonia entre os poderes, não no sentido de ser comungado, mas de ser respeitado. E aí eu acho que hoje o conflito ainda se estende entre o Congresso e o Judiciário, no caso só o STF mesmo. Você acha que o STF extrapola, né? O Pacheco disse isso, né? O Pacheco disse isso, falou, olha, vocês tem algumas coisas que não dá para vocês entrar, que aí você está começando a legislar, e isso fere o princípio da harmonia entre os poderes. Então o Pacheco disse isso. Eu acredito que... Você concorda? Claro. Eu acho que tem que ter esse posicionamento. Você não tem por que ter o Congresso. Você não abre mão do Congresso logo e já é uma economia de 1/10 do orçamento do governo federal e mais a economia dos bilhões quando tem que aprovar um projeto lá, né? Então, assim, precisa ou respeitar ou mudar a Constituição. Deputado, eu queria pegar esse gancho justamente que o senhor estava falando aqui sobre a candidatura que o senhor teve a prefeito de Cuiabá e o aprendizado. Né, e o aprendizado. O que o senhor considera, então, como que o senhor avalia, por que houve essa derrota? Porque o que a gente escuta muito é o Abílio perdeu para ele mesmo. E é fato.
Com o que o senhor avaliou? O que aconteceu? O que foi erro ali que hoje o senhor mudaria? Foram vários, né? Teve várias ações e também teve a habilidade política e de marketing do meu adversário. Tem que respeitar também quando eles alcançam resultado, alcançaram sucesso. Infelizmente, a gente não conseguiu alcançar e o marqueteiro dele conseguiu o resultado que ele esperava. Que é o seguinte, quando eu cometo várias falhas e o meu adversário aproveita essas falhas para poder ampliar a ressonância dela, a culpa de certa forma é minha, mas a capacidade de aproveitamento dessa minha falha é deles também. Tudo começa no primeiro debate, teve a fala infeliz sobre o caso da Gisela, o mau posicionamento, a expressão muito ruim daquela situação, acabou sendo utilizado apenas no segundo turno. No primeiro turno foi favorável a Gisela e no segundo turno foi desfavorável a mim. Teve a situação do Dorileu na Gazeta na véspera da eleição. Essa relação com a imprensa, né, muito conflituosa. Porque naquela, assim, a gente precisa, como candidato, a gente vai precisar, e eu nunca tinha sido candidato a executivo, então assim, é uma imersão política numa circunstância totalmente atípica. E você tem que entender que cada ambiente tem um projeto, cada ambiente tem um planejamento. E naquele debate, eu fui informado que a gente tinha uma série de organizações naquele debate que seria prejudicial a mim, de certa forma. Se seria ou não seria, foi boa parte por minha conduta, mas também foi prejudicial a mim o último debate da Gazeta. Eu entrei em conflito com jornalistas na recepção, eu entrei em conflito com Dorileu. Aqui no Conexão Poder, aqui o senhor também já chegou a entrar em conflito também? Foi um dia antes, inclusive. Ou seja, o senhor vivia em conflito? Com a imprensa. Com a imprensa, sim. Com a imprensa, sim. Porque... Por falta de entendimento? Eu comecei naquele período, assim, que como candidato você começa a receber muita informação, e às vezes não são verdade, mas é muita informação que você recebe. E as informações que a gente acabou recebendo, elas acabavam nos colocando contra a imprensa diretamente. Porque ele chegava a falar o seguinte, o que eles estão armando para você, o que está saindo. E aí de repente vem a matéria, e sai uma matéria que não tinha nada a ver, não tinha... E as matérias hoje em dia, as pessoas pegam só o título, não lê o corpo da matéria, aí sai compartilhando tudo quanto é grupo de WhatsApp, e aí era conflito, era briga, e isso aí ia gravando, entendeu? Aqui o Repórter MT, eu confesso para você que eu tinha sido bem injusto, até peço desculpa ao Repórter MT, o Conexão Poder aqui, que é o programa, porque eu acabei desabafando aqui em vocês uma série de complicações que estava de outros sites, de outros veículos, e isso acabou deixando o ambiente muito desagradável. Eu confesso que foi desagradável. Inclusive deu um déjà vu ao subir as escadas aqui, que é negócio fala, putz, olha só que aqui foi horrível. Porque naquela circunstância, eu nervoso de ansiedade, nervoso de tudo. Eu não queria vir, confesso para você que eu não queria vir naquela entrevista aqui no Conexão, mas a minha assessora insistiu, não, vamos lá, o pessoal é legal, e etc. E veio algumas perguntas que tem que vir. Pergunta que, a entrevista ela não pode ser uma entrevista de passar pano para ninguém. Perguntar, né? Tem que vir. Mas como eu já estava nervoso e já não era, eu confesso, não era o melhor dia para eu ter vindo. Não era o melhor dia. Mas como vim, e aí acabei dando entrevista, ela foi infeliz. Inclusive André, né? André. Então eu tenho que pedir até desculpa para o André, porque fui muito deselegante com ele aquele dia. Desculpa para você também, é você que estava junto aqui naquele dia, né? Também. Então, peço até desculpa a vocês, porque a conduta minha naquele dia não poderia desencadear em vocês, nem mesmo ao veículo, o estresse que eu estava tendo com a imprensa do modo geral. Então, aproveita a oportunidade, já que foi público. Desculpas aceitas, mas e o que o senhor mudaria, então? O senhor mudaria esse trato com a imprensa e o que mais? Eu acho que eu já mudei esse trato com a imprensa. Nessa próxima campanha, se entrar nessa candidatura realmente... O que seria diferente? Como seria o Abílio diferente de 2020, né? Para 2020. Eu acredito que se a gente for candidato, eu sou pré-candidato, né? Então, o que define ser candidato ou não é convenção partidária. Aprovado na convenção partidária, sendo candidato, focar mais nos meus projetos, mais nas minhas ideias do que nos meus adversários. Eu acho que esse é um grande passo que a gente tem que tomar na nossa campanha se a gente vier a ser candidato.
A gente tem muitas propostas boas para Cuiabá, planejamento urbano, mobilidade, saúde, educação. E não é genérico, ela é específica, ela é detalhada. Acho a gente faltou tem mostrar conhecimento. isso. Faltou mostrar É que no primeiro você turno eu esse tinha projeto, 37 segundos de campanha no primeiro turno. Era 18 segundos do Podemos e 12 segundos do Cidadania. Mas hoje em dia o eleitor nem assiste mais programa eleitoral. Mas a gente focou tanto em fazer isso para o programa e uma pouca coisa disso para a internet, e a gente tinha tão pouco dinheiro que a gente não entendeu como Mas o seria. Abílio de 2020 também não tinha essa consciência, né? Você tinha essa consciência do que você tem hoje? A gente fez 137 propostas. 137 não, propostas. eu digo assim, de prioridades, né? Desse embate tem que ser mais propositivo. De hoje para 2020, né? É diferente. Mas o que ocorre em 2020? A gente não tinha passado por uma campanha majoritária, volto a dizer. A campanha majoritária, ela é uma campanha com muito mais despesa financeira. Uhum. E eu não falo só de contratação de pessoal, de material, de nada disso. Eu falo a própria rede social. Então você tem tinha gente colocando material para impulsionar, mas tinha um adversário gastando 3 vezes mais para impulsionar material. E na internet, durante o período eleitoral, a publicidade que vai para a rede social, ela vem por leilão durante a campanha. Ou seja, se a gente paga R$1, Sim. ele paga 2, 3, e ele tinha um potencial de conseguir gastar mais. Então a gente perdia muitos lances, a gente via, ele é automatizado, mas a gente vê as métricas. Então a gente perdia muitos lances na rede social. Então havia muito mais anúncios deles do que nós. E como a gente tinha pouco dinheiro para a campanha, pouco mesmo, para toda a campanha, a gente não conseguia priorizar a rede social no impulsionamento das nossas propostas. E também quando a gente ia para o debate também tem um formato, e ali ficou todo mundo brigando com o Emanuel, não falando das nossas propostas. E aí acabou não dando muita ressonância. Quando a gente falava das propostas, não tinha ressonância, porque o povo daquela época queria ver a briga com o Emanuel. E também porque o Abílio era mais reativo, né? Então, era isso que repercutia. Vídeo, a gente não acreditava. Falava, pô, tem um vídeo, o cara colocando dinheiro no paletó, tem diversos escândalos e coisa e tal. A gente não acreditava que a população votaria nele novamente. Então existia. Mas no primeiro turno, o senhor venceu. Foi o segundo turno que foi a questão que veio o Abílio perdeu para ele mesmo. Mas, então você acha, você falou do vídeo aí, da questão do paletó. Você achou naquele momento que você já tinha ganho a eleição por conta desse vídeo? Não, quando a gente entrou para o segundo turno, a gente achou que essa eleição estava praticamente ganha. Porque os números vinham na tracking que a gente tinha, os números vinham que a gente tinha essa eleição praticamente ganha. Só que a eleição tem uma coisa chamada chegada, não sei se você já ouviu falar, que é os 4 últimos dias. Então, assim, estava eu, a Gisela, o Marcelo Bussic, que estava com a gente, e o Velaton em cima do carro de som, andando nos bairros. Era 2, 3 dias antes da eleição. E aí, a gente passava, tava fila nos açougues, fila na distribuidora de bebida, fila em vários lugares, e a gente falou, pô, dia 27, como que tem fila para comprar bebida e comprar carne? Então a gente percebeu que começou a girar muito dinheiro na cidade. Muito dinheiro na cidade nos últimos 4 dias. E aí a gente também percebeu o crescimento da rejeição nos últimos 4 dias. E isso foi nos preocupando. A gente foi no debate, o debate foi infeliz, isso foi trágico, o debate foi péssimo. Aí, no debate da Globo, foi um ótimo debate, a gente foi bem educado no debate da Globo. Bem educado é ótimo. Só que não virou nada, não tinha ressonância. Já tinha sido o debate da Gazeta, já tinha dado ressonância, já tinha não tinha como reverter a situação. Não tinha como reverter. E culturalmente aqui o debate da Gazeta é o que pega mais. E da Globo é mais morno. Porque o da Gazeta é meio-dia, né? O horário do almoço. Tá todo mundo assistindo. E como é o último debate, na reta final já não tem como você não tem essa então, repercussão. Aquele debate foi fundamental para poder mexer o jogo. Além disso, as falas, o confronto, o excesso de material negativo, então isso tudo foi pesando.
E você tinha um apoio ali de uma força política de Cuiabá e do estado muito grande, que é do governador Mauro Mendes, né? Rejeitei também. Você teve do Roberto França, que foi o candidato a governador no primeiro turno. Você conseguiu reunir as forças políticas que estavam contra o Emanuel ao seu lado? Em partes. Porque eu reuni e não reuni. Porque você rejeitou esses apoios? Por culpa minha. E hoje você se arrepende de ter rejeitado apoio? Não, hoje eu aprendo de ter rejeitado o apoio. Arrepender não vai mudar nada. Então a Bíblia versão 2024 não vai rejeitar apoio de ninguém. Há controvérsias. Pode ser que sim. Pode ser que sim. Mas, assim, claro, a gente tem que pesar o que é positivo e o que é negativo. Tem que ter um amadurecimento melhor para poder escolher melhor sobre isso. Em 2020, o Botelho queria me apoiar. Não porque ele gostava de mim, porque ele gostava menos ainda do outro. E eu rejeitei o apoio dele. Eu falei, não. Mas o Botelho quer conversar com você. Eu falei, não quero conversar com o Botelho. Nem conversou. Nem conversei. A ironia do destino, ele pode ser seu principal adversário no ano que vem. Também é normal, não tem problema. A Janaína queria me apoiar. Eu rejeitei o apoio dela. O Wellington Fagundes queria me apoiar, ligou querendo me apoiar. Eu rejeitei o apoio dele. O Mauro Mendes me chamou, eu fui lá. Ele queria me apoiar, eu falei pra ele, não, eu quero apoio da Virgínia. Não, verdade. O seu não. Verdade, eu fiz isso. O que aconteceu ali na sua mente nesse momento? Não, é que a gente tinha... Porque a gente teve que rir nesse momento, né? É aquela coisa, não, a eleição tá ganha, eu não quero ninguém me atrapalhando. A eleição se acreditava mesmo, estava ganha. Assim, tava. E acontecia o seguinte, as informações que a gente tinha é que ele estava em alta na rejeição com o servidor público, e eu também já estava em alta com a rejeição do servidor público, e ainda veio o Roberto França, que também estava em alta com a rejeição do servidor público. Eu falei, colocar o Mauro Mendes junto vai fazer um alinhamento contra o servidor público, e já tinha a mídia dos 3 mil, dos 3 mil servidor público, que foi horrível, né? Também. Foi. Então foi somando tudo isso, eu falei, não, a Virgínia, ela tem essa característica mais humanitária, tal, pá. E aí eu cheguei para ela e falei, não, eu queria a ajuda da Virgínia. Gravamos uns vídeos com a Virgínia, colocamos na campanha. O Mauro foi lá e gravou uns vídeos de apoio pra gente, só que eu não pus o vídeo do Mauro. Ele ficou muito bravo. Muito bravo. Eu também depois me arrependi. Isso eu me arrependi. Eu também ficaria. Eu lembro que depois, acabou a eleição no primeiro turno, no primeiro dia do segundo turno, ou após a eleição, melhor dizendo, você foi no Palácio Paiaguás conversar com o governador e pedir o apoio dele. Foi. Né? E aí o apoio, quer dizer, metade do apoio, né? Só a Virgínia. Foi péssimo isso, foi péssimo. Bom, assim, eu aprendi. E são os nomes, né? Os principais nomes aí, né? Da política. Eu perdi por 6 mil votos. Eu perdi por 6 mil votos. Que para uma capital é 1% dos votos. 1% dos votos. Se eu tivesse colocado o Mauro de verdade na campanha, se eu tivesse aceitado o apoio do Botelho, se eu tivesse aceitado o apoio da Janaína e se eu tivesse aceitado o apoio do Wellington, eu acho que eu tinha ganho por uns 15 mil votos. Entendeu? Porque são pessoas que têm voto, são pessoas que influenciam o eleitor. Então, assim, poderia nos ajudar. Ou, pelo menos, não nos atrapalhar, ou não ser adversário político. Porque eu soube depois que, assim que o Emanuel... que assim que eu rejeitei o apoio do Botelho, parece que ele manifestou, de certa forma, ou se aproximou e ajudou o Emanuel. Agora, Billy, você vai ver. Se com o Emanuel ele pensava, né? Deveria pensar, talvez, que se com o Emanuel estava ruim com a Bíblia, talvez ele teria menos chance comigo ainda do que ele tinha com o Emanuel. Ele estava já tendo uma rusga ali de alguma coisa, não sei se era contrato, não sei quais eram os motivos dessa rusga que eles estavam tendo. Mas você acha que ainda tem essa rusga ou já? Acho que não, eu já vi que eles estão juntos já e parece que o Botelho vai ser o candidato foi lá no Emanuel? Mercado do Porto. O Estopa que não é o candidato do Emanuel, então bem provável que seja o Botelho. Mas então o Botelho pode... eu já estou mudando a pauta. Pode ser... o Botelho pode ser o candidato do Emanuel e do governador Mauro Mendes? Eu não sei. Porque eu acho que ele não é o candidato da Virgínia. Pelas informações que a gente tem, o grande problema do Botelho no grupo do Mauro é a Virgínia, que não se relaciona com ele, parece que nada bem. Então,
Eu acho que esse Então você acredita que o Botelho saia do União Brasil e o Fábio realmente vai ser o candidato do governador? O Botelho sair do União Brasil é uma questão de tempo, seja com a campanha de prefeito ou não. Ele não faz parte do grupo do Mauro, de certa forma. E o Botelho está interessado em fazer parte do grupo do Fávaro. Então, existe Então você acha que o Botelho migra para a esquerda? Ele já está lá, no meu ponto de vista. Você acha que ele já é? Acho que ele já está na esquerda. Eu tenho pensado da seguinte forma. Surgiu um grupo em Mato Grosso que eu denomino como grupo dos excluídos, ou dos não contemplados. Quem são? Que no meu ponto de vista, começou com aquela situação do Neri sendo afastado de um processo, o Fávaro tendo que achar o seu espaço, e o Fávaro deveria ser o mais grato ao governador Mauro Mendes, porque sem a carta do governo do estado pedindo a vaga do Fávaro, o Fávaro não era, né? Então, assim, eu acredito que aí o Fávaro sentiu a possibilidade de ser candidato a governador, e ele é o candidato do PT em 2026, então ele tá puxando um nicho ali. O Emanuel, que também tá ficando sem grupo nenhum, até porque o próprio MDB já largou o Emanuel, então assim, ele tá ficando sem grupo nenhum, tá indo para aquele lado ali. Ele apoiou o Fávaro, né? Então ele já tem uma ligação com o Fávaro. Então eu sinto que ali tá surgindo um alinhamento de esquerda em Mato Grosso, centro e centro-esquerda. Você tá entendendo? Então esse alinhamento tá surgindo ali. Aí vai vir Fávaro, Emanuel, Botelho, eu imagino que o Jaime vá. Porque o Lúdio também, o PT... O Lúdio já está, né? Porque ele é do PT, né? Então, o Lúdio... Com essa turma, ela tá dizendo? Você junta com essa turma ou não? Jaime, eu acredito que sim. Você acha que vai ficar um grupo só? Eu acho que o Jaime deve ir para lá, porque ele deve ser o possível candidato a Senado desse grupo. Eu acho que o Júlio Campos também deve ir para lá, formando um alinhamento. São, assim, pelo menos é uma leitura política. É interessante, né? Porque é a direita, a antiga direita, de fato, de Mato Grosso, que é o Júlio Jaime, o antigo PFL e tal, agora é a esquerda, né? Então, mas o Jaime vai ser o senador, quer ser o senador do Lula, né? E eu acho que isso que está influenciando a eleição municipal. Por quê? Na minha leitura, não tem como ter 2 senadores no União Brasil. Não tem como ter 444 e 442, isso não tem como. Então eu imagino que o Mauro, assim como ele está posicionando o Fábio como pré-candidato a prefeito, independente de números, de estatística ou de qualquer coisa assim, ele também deve ser o candidato ao Senado do União Brasil em 2026. E logo ele deve estar buscando uma eleição na capital como parte de um projeto a Senado. Ele precisa de ter a máquina da capital, a máquina do governo do estado. Esse seria o caminho natural. Então, e em 2026 você tem uma candidatura a Senado da direita bolsonarista e provavelmente eleita, e no PL a gente tem esse pré-candidato que é o Medeiros, e aí a gente tem um segundo nome que geralmente é isso, um nome do governo e um nome da direita. E não tendo essas outras opções, vai surgir qual é o caminho natural de sobrevivência. O Jaime não é o segundo nome da direita. Logo, provavelmente... O senhor está colocando, já tem essa aliança aí de PL. Ela não é uma aliança, Brasil. mas é uma possibilidade do PL ter um senador em dobradinha com o senador do Mauro, vamos supor. Vamos supor governo, né? Vamos supor que teria o senador nosso, do PL, e o senador do governo fazendo uma composição. Isso em 2026. E aí teria um candidato da esquerda do governo Lula, né? Apoiado pelo governo Lula. Terceiro candidato numa eleição de 2 senados. Então, assim, não cabe. Então, provavelmente, eles vão trilhar um caminho externo. Vão trilhar um caminho externo. E o Jaime seria o candidato do Lula em Mato Grosso numa composição com Fávaro. Então, eu acredito que sim. E tendo essa... A não ser que o Jaime não seja candidato, aí é outra história. A não ser que ele... Pode ser também. Mas política, como diz... Como ser candidato a prefeito de Vargas Grande. Como diz Júlio, política é igual nuvem, né? Igual nuvem. Mas tendo essa aliança, esse entendimento aí entre União e PL... Em 2026. Em 2026. 2024, não poderia ter essa união também, já que a gente tem aí também o senhor está sendo do mesmo grupo político do Fábio Garcia e tal. Poderiam se unir os dois aí? Complementar o que a Márcia falou, você vem aparecendo, inclusive, em posts, né, nas suas redes sociais com o Fábio Garcia, como ligado ao governador. Quer dizer, vocês têm uma ligação. Tem esse entendimento, né? Tem essa ligação.
avaliação. Não existe uma dificuldade aí de se relacionar. Então, aqui é uma leitura política, tá? Eu tenho um bom relacionamento com o Fábio, uma amizade, a gente tem assim, independente de ser candidato. A gente, independente de ser candidato, eu imagino que se ele for candidato a prefeito e eu também, seremos adversários eleitorais e não adversários políticos. Então, adversários... Podem estar juntos, tudo né? pode acontecer. Na minha leitura, a candidatura do Fábio, de certa forma, ela é necessária para o Mauro, na minha leitura. Porque evita o Mauro ter que escolher um lado. Imagina bem, ele tem uma amizade com o Botelho, o Mauro Mendes tem uma amizade com o Botelho, ele tem um relacionamento bom com o Botelho. Possivelmente ele também tem um relacionamento bom com a gente. Ter que escolher entre o Botelho e o PL, e se o Botelho está mais pro lado do Fávaro, ou se o Botelho está mais pro lado do Emanuel, não fica bom pro Mauro escolher o Botelho que está ligado ao Emanuel ou ao Fávaro. E ao mesmo tempo não fica bom ele ser oposição ao Botelho, que é o presidente da Assembleia, e ainda depois dessa... Não sei como vai ficar essa situação. Então assim, eu penso que seja até interessante no tabuleiro manter o Fábio candidato e levar candidato, e deixar ver o que vai virar o segundo turno, para no segundo turno tomar uma decisão sobre isso. Então você acha que o Fábio é candidato mesmo e o Botelho não tem essa possibilidade de ser o candidato do União Brasil, dentro do União? Eu acredito que não existe. Quanto mais o Botelho prorrogar a saída dele, apesar que ele não está prorrogando a saída, ele já, pelos bastidores que a gente tem, ele já está no PSD, já tem chapa de vereador lá apoiando ele, já tem tudo. A única coisa que está esperando é o ato de filiação e o dia que ele vai descompatibilizar. Então, na minha visão, é isso. Falando, aproveitando que a gente está falando sobre o Botelho, que é o possível adversário, né? Eu acho que o possível adversário é o Lúdio. A gente teve recentemente pesquisas, né? Teve uma pesquisa MT Dados recentemente, te colocou ali, essa pesquisa específica, te colocou ali bastante próximo do Botelho no primeiro turno, e segundo a pesquisa, o Botelho poderia vencer no segundo turno. Como é que você avaliou? Qual que é a sua avaliação? Você viu a pesquisa? Nós vimos a pesquisa. Mas você viu os cenários do segundo turno da pesquisa? Nós vimos cenários diversos. São vários cenários, né? Cenários. No primeiro cenário seria eu e Botelho. O segundo cenário, o Botelho e o Lúdio. O terceiro cenário, o Botelho e o Fábio Garcia. O quarto cenário, o Botelho e o Estopa. Eu só estranhei que eu, em primeiro lugar, não tenho os meus cenários. Não tenho os seus cenários. Então a pesquisa é falha. Não, eu acho que a pesquisa é dele. Não é que ela é falha. Ela tem dono. Porque... Então você não acredita nos números, uma vez que, a não ser que supostamente foi ele que contratou. No lugar, não vi isso. Não existe. Geralmente, quando você faz... Você pode até criar mais cenários e colocando o seguinte, ó, todos esses cenários para o primeiro nome e todos esses cenários para o segundo nome. Sim. Mas uma pesquisa que ignora o primeiro lugar e só vê o cenário para o segundo lugar, ela está encomendada para o segundo lugar. Ela é óbvia. Então, assim... E aqui tem aquele vendedor de loja, que toda roupa em você fica boa, sabe? Quer te vender a roupa. Ele não está querendo que você fique bem, ele quer que você leve mais roupa. Você escolhe a azul, ficou ótima, combina com seus olhos. Escolhe a rosa, ficou ótima, combina com sua pele, ficou ótima. Então, assim, nesse cenário ele ganha em todas. Agora, pela informação que a gente tem, todas as pesquisas elaboradas agora, elas não condizem com o que será lá na frente. Essa é a informação técnica que a gente tem. Momento, né? Digamos, pesquisas internas que vocês fazem, avaliação que vocês fazem porque a gente internas. tem uma pesquisa e ela informa o seguinte para nós, ó, isso aqui é um cenário hipotético, de acordo com o recorte do momento que a gente está agora, e em 2024 você tem um período imersivo, que são aqueles 3 meses antes da eleição, e o intensivo, que são os 20 dias antes da eleição. Esses 20 dias. Então, todos os cenários elaborados hoje, eles podem não se comprar. O Lula ainda não veio. O Lula vem em Cuiabá, vem lançar aí 15 mil casas por mandato dele de 4 anos, já lançando 4.500 casas. Não veio, o Bolsonaro não veio. O Lula não veio. O que vai acontecer na hora que o Lula vir? O que vai acontecer na hora que o Lula vir? Você aposta que com a vinda do Lula, um crescimento do candidato do PT, aí que hoje a gente ouve muito a questão do Lúdio, que seria o pré-candidato.
Você acha que aí vai polarizar aqui essa questão, como nas eleições anteriores, da direita e a esquerda? Essa é a sua projeção? A minha visão, ela está na seguinte situação. O Lula vindo em Cuiabá vai ampliar o apoio a ele e vai ampliar a rejeição a ele. Natural. Por conta da característica do Estado, né? Então, e da capital também. O Lula vindo, aí começa a vir as perguntas. Quando o Lula vir, o Botelho vai receber o Lula? O Lula vem lançar um monte de casa. O Botelho vai receber o Lula? Ele tá... No PSD tem ministro no governo Lula, né? Ele vai receber o Lula? Ainda que não tenha, ele vai? Ele foi lá em Rondonópolis, não foi? Sim. Então, na hora que o Lula vier, ele vem a pedido do Emanuel, que o Emanuelzinho é vice-líder do governo. E parece que é para lançamento ou inauguração da primeira fase do contorno leste, etc. E ali vai falar de habitação também do Minha Casa Minha Vida. Possivelmente, muitos políticos vão querer estar lá. Muitos políticos vão querer estar lá. Não duvido que ele queira estar lá. Eu possivelmente estarei lá vestido fora Lula. Brincadeira, mas é bem... Como você fez em Rondonópolis, né? Inclusive. É interessante. A gente lembra. É interessante. Então, assim, tem todas essas características. Quando o Lula vier, quem aparece com o Lula vai ganhar voto do lado da esquerda, mas vai perder voto do lado da direita e as coisas vão começar a se separar. Aí começa a definir um cenário. Você está entendendo? Então tem muita coisa para acontecer. E o Bolsonaro? Tem compromisso dele vir para sua campanha? O Bolsonaro tem compromisso de vir para Cuiabá. E essa vinda dele para Cuiabá não é só por causa do Abílio, é também por causa de uma série de fatores. A gente tem um estado de Mato Grosso inteiro, tem pré-candidatos a prefeito no estado todo. Então, assim, a gente vai estar alinhando tudo isso. Então, o Bolsonaro vai estar, de fato, na campanha dos candidatos do PL aqui em Mato Grosso, ou nas principais cidades. Sim, e se eu for candidato pela convenção partidária, com certeza terei apoio dele, isso já está praticamente resolvido, tá? E esses rumores que a gente tem visto agora, tem ouvido agora, em relação a quem seria o seu vice? A gente tem visto Michele, estão apontando a vereadora Michele, a gente tem visto o deputado Faisal, que tem tido articulação com eles ou não? A Michele, a gente tem um excelente relacionamento, só que ela é do União Brasil. E a União Brasil já tem 2 candidatos, não há então, possibilidade. Não há possibilidade. E mesmo se ela migrar para o PSB... Ela não faria isso. Mas um partido de esquerda, ela é como é que seria seu vice? Do segmento evangélico, ela não faria isso, seria um suicídio eleitoral para ela ir para o PSB. Você tá entendendo? E você também não poderia ter um vice do PSB, né? Também não teria. Então, assim, eu acredito que está muito cedo para essa conversa. Pelo aprendizado que eu tive em 2020 sobre isso, eu e o Velaton, a gente se uniu na convenção partidária. Até a convenção, o Velaton era pré-candidato a prefeito e eu era pré-candidato a prefeito. Ele pode ser seu vice novamente? Depende também dos outros fatores. O Velaton está no Republicano. Ele é secretário de turismo, está fazendo um bom trabalho como secretário de turismo. Vai depender de todo esse alinhamento, de como vai ficar. Tem muita coisa. Mas qual que é o perfil ideal aí de um vice na sua avaliação? São vários. O duro é que se eu começar a falar dos perfis do vice... A gente chega no nome, né? Então, assim, o que eu tenho feito recentemente? Eu falo bastante da campanha dos outros e pouca da possibilidade da minha. É bom, para ninguém não entregar a sua estratégia. Mas seria uma mulher? Seria uma mulher de vice? Então, eu gostaria muito que fosse. Mas não só por ser. Mas eu acho que a gente precisa passar uma outra mensagem. Eu acho que seria legal. Contudo, eu não me apego à questão apenas do gênero, sabe? Tem que ser uma mulher porque eu acho que não é por aí. Eu acho que tem que ser uma pessoa bem qualificada também, que entenda de gestão pública, que entenda dessa questão da cidade. Eu acho que é importante isso. E a gente tem algumas pessoas já com essa característica, tá? A gente já tem o perfil mais ou menos desenhado, já conversamos com algumas dessas pessoas, é o segredo maior que a gente tem, então assim, isso a gente não fala com ninguém. Acho que é umas 2 ou 3 pessoas só que a gente tem um bom relacionamento. É alguém com mandato? Não, nunca foi candidato. A gente tentando tirar dele, né? Não, nunca foi candidato.
Nunca foi candidata. Nome novo. Não é médica, novo, né? Um nome novo. Oi? Não é médica. Não vou detalhar muita coisa. A cara chegou muito Ela próxima tá- agora. Eu acho que ele ficou vermelho, olha lá, Marcos. Não, olha, gente, dá um close no Abílio aí que ele ficou vermelho, então acho que eu acertei. Naquela brincadeira do tá quente, É, tá? Por tá isso você ficou frio, quente tá agora, né? Então, muito eu vi matéria falando sobre o Faisal. O Faisal a gente convidou a vir pro PL para ele estar nos ajudando. É um cara que Já declarou apoio para você? é um cara que a gente vê que tem um perfil do PL. Eu não entendo, eu não consigo entender como que o pessoal deixou o Faisal não afiliar no PL e ser candidato pelo PL. Com o Faisal no PL, nós teríamos feito 4 deputados estaduais, não só 3, 4. Porque faltou tão pouquinho para fazer o terceiro, e se ele tivesse vindo, tinha feito o terceiro e feito mais um. A leitura mesmo. A gente precisa entender um pouco mais da matemática. O Ananias foi fantástico na formação de chapa de federal. Ele falou, ó, aqui a gente quer fazer o máximo possível. Quem tiver com medo, não vem. Inclusive você, né? Tava querendo ser mais estadual. Eu queria ser estadual para ficar mais em Cuiabá. Eu gosto de ficar em Cuiabá. Pré-candidato a prefeito. Então, eu gosto de ficar próximo da base. E Brasília te tira daqui. Então, assim, era o projeto. Mas, tá bom. Tamo lá. E falando aí sobre Cuiabá, né? A gente tem visto, vamos mudar agora um pouco aqui, Ana, a gente tem visto falando da Câmara aqui de Por Cuiabá. favor. Mas eu ainda tenho que voltar. Aliviando, mas a gente volta. a gente volta. É só para eu não esquecer, senão eu esqueço. Vamos mudar um pouco. Tem o fator Ulisses. Tem o fator Ulisses, só para não esquecer, que senão, a questão do aumento de vagas na Câmara de Cuiabá. Está sendo discutido agora o aumento de 2 vagas, mas mais 2 vereadores. Resolve alguma coisa para Cuiabá? Eu acho que a população ela precisa entender o seguinte, não é o número de vereadores que define o gasto da Câmara, tá? A população tem que entender, a Câmara poderia ter 100 vereadores que não ia aumentar a despesa para o município, tá? Então não é o número de vereadores que diz quanto custa os vereadores. Quanto mais vereadores, menos custa cada um, porque a Câmara ela tem um duodécimo, é um valor fixo, que é fixo, não. É fixo de acordo, é um percentual fixo da arrecadação. Se aumentar a arrecadação, aumenta o repasse, tá? Então, de 2017, quando a gente assumiu, para 2024, a Câmara aumentou, acho que 25%, 20 a 25% do seu orçamento. Ela aumentou muito o orçamento da Câmara, muito. E ela não aumentou o número de vereadores. Ou seja, os vereadores começaram a ter mais dinheiro para gastar com eles mesmos. Tanto que eles começaram a criar vários penduricalhos. Auxílio isso, auxílio alimentação, mais a verba indenizatória, mais verba de gabinete, aumenta o salário do chefe de gabinete, aumenta o salário da verba de gabinete, toma o salário da verba de gabinete novo. Então assim, começou a ter essas paradas aí. Também, né? Mas não é rachadinha, é mandato coletivo, né? Então assim, agora pode. Muda o nome, pode pegar. Então, assim, eu tenho que parar com o sarcasmo, você falou mesmo. Então... Foi só uma observação, aí a decisão é sua. Tá certo. Mas depois a gente pergunta, né? Se ele acha que se a vereadora Edna vai ser caçada ou acho não. que não. Mas quanto mais vereadores, a população precisa entender que aumenta a sua representatividade. Quanto mais vereador tiver, mais difícil é o executivo domínio da Câmara. Porque quanto menos vereador tiver, mais fácil é deles articular com o prefeito e resolver tudo ali. Então você é favorável. Então, quanto ter mais, como não aumenta a despesa. Sim, porque ela tem que se virar com a receita que ela tem. Ela tem aquilo ali, é o que o Chico acabou falando. Nós vamos ter que cortar salário, nós vamos ter que cortar benefícios, porque incorporando mais 2, é mais gente pra gente dividir o mesmo bolo. É o mesmo bolo dividido entre mais pessoas. Mas você acha que esse bolo é muito grande? O bolo é gigante, que, né, o bolo é gigante, caberia bolo mais, mas a legislação brasileira ela estabelece que tem que ser pelo censo de eleitor, que vai poder dizer se pode ter mais ou não um vereador. No caso, T27 é excelente para Cuiabá, porque você abre a possibilidade de ter mais 2 representantes. E também abre a possibilidade de aumentar a representatividade feminina, aumentar a representatividade de todos os outros segmentos. Então eu acho ótimo. Eu acho ótimo. Eu quero voltar, né? E tem um outro fator eleitoral, que eu acho que é isso que os vereadores estão preocupados. Como a legislação mudou,
Você tem antes o número de votos rateado pelo número de mandatos, de vaga. Ou seja, o total de eleitores de Cuiabá dividido por 25, que dá o quociente partidário. Que aumenta o certo? quociente. E como a legislação mudou, antes você tinha 2 vezes o número de candidatos numa chapa. Então você tinha 38 candidatos. Como falou que agora é só o número igual mais 1, então agora a regra hoje, se for eleito candidato hoje, é só 26 candidatos. Passando para 27, ela faz 2 fatores. Ela baixa o quociente eleitoral, porque ele vai ratear o número de eleitor por 27, que está em torno de 12, 13 mil, então ele quer baixar o quociente eleitoral. E eles querem aumentar o número de candidatos. Então vai para 27, eles vão ter 28 candidatos com quociente mais baixo. Facilita. Para os vereadores de baixa votação, é um alívio. Sim. É um alívio. Você está entendendo? Facilita. Então é isso que é o motivo deles não é aumentar a representatividade e ficar mais bonito para todo mundo. É facilitar a chance de voltar. Mas só para a gente não fugir da Câmara, você tocou aí na questão da suposta acusação de rachadinha dentro da Câmara Municipal. A vereadora Edna, do PT, você acha que ela corre o risco de perder o mandato por conta dessa denúncia? Ela deveria perder por conta dessa denúncia, porque a denúncia ela é muito séria e não existe legislação que permite ela fazer o que fez. Por mais poético que ela tenta tornar o ato, tá? Por mais poético que ela tenta tornar o ato. Nem o regimento interno lá não... Não, ao meu ver, o ato é uma pedalada fiscal. O Tribunal de Contas, a Justiça definiu que a verba de gabinete da Câmara Municipal deveria ser reduzida para 70% do valor do salário do vereador, porque antes era o mesmo valor do salário, era o valor de verba de gabinete. Aí eles mandaram reduzir para 70%. Isso tem decisão na Justiça, isso tem parecer do Tribunal de Contas, isso tem protocolo da Câmara, tem procedimento que define. Matérias sobre isso. Então, assim, tem muita coisa, foi uma série de conflitos. Aí ela vem com uma linguagem poética e fala que é porque é coletivo mandato, que ela pega o dinheiro da verba de gabinete, da chefe de gabinete, que é outra finalidade, tem legislação própria para isso também, e ela agrega ao valor da verba de gabinete numa única conta. Por mais que ela fala que a gestão é compartilhada, a própria chefe de gabinete admite em diversas circunstâncias que ela não tinha gestão sobre isso. Nem tinha capacidade técnica para ter gestão, ela admite não ter, e não tinha participação, ela nem acesso à conta tinha. E aí a Edna, ela se complicou muito falando de prestação de contas, e aí depois ela teve a assessoria jurídica de uma outra pessoa que falou que não existe necessidade de prestação de contas, apenas apresentação de relatório, e foi ficando uma bagunça. Por fim, é uma pedalada fiscal. É uma pedalada fiscal. Cabe uma cassação? Cabe. Cabe uma cassação depois na justiça, uma representação, pedir para devolver o dinheiro, que por mais poético que seja, cabe. Cabe sim. Tem ambiente político para isso dentro da Câmara? Num certo tempo teve. Num certo tempo teve. Passou o recesso, voltou, a Edna parece estar mais calma lá e parou de atacar os vereadores, eu acho que vai aliviar. Houve um consenso ali, um acordo. E também ela, pelo que eu vi, deve ter pedido socorro ao Emanuelzinho, que é vice-líder do PT, para falar com o pai dele, para conversar com outros vereadores e baixar a guarda em cima dela para salvar o mandato dela. Mesmo ela sendo oposição na Câmara? Eu acho que ela não é oposição à Câmara. Eu acabei de ver um vídeo dela com estopa, vi umas matérias dela em reunião com o Emanuelzinho, eu acho que ela já é base já. Ela foi oposição? Ela já foi é base. oposição? Algum momento? Eu não senti que era. Ela fazia discurso, mas eu não sentia que era oposição. É típico deles. Eles fazem discurso, mas não é oposição e etc. O PT tem essas coisas. Então, assim, o que eu reparei é que hoje ela está com uma possibilidade de não ser cassada. E tem um detalhe. O processo dela tem um monte de erros processuais. O pedido de cassação dela está errado. Não que esteja errado pedir a cassação. A forma que o pedido foi feito errado. Se ela for cassada, ela volta. Então, tem brecha? Tem sim. Por isso que ela deitou e rolou no começo. Ela percebeu que se for cassada, ela volta na justiça. Tem brecha. E volta forte. Acho que ela estava pensando em ser o novo Abílio, de repente, de ser cassada e voltar e coisa e tal. Eu até falei pra ela, eu estive lá na Câmara essa semana agora. Eu falei, ô Edna, você tá querendo ser o novo Abílio, né? Ela riu demais, né? É isso aí.
Você viu? Ele foi lá ainda provocou. Mas provoquei na boa esportiva, assim, não na maldade, sabe? Só aproveitando essa fala que o senhor teve. E na Câmara Federal, como é que é o relacionamento com os outros colegas com os quais o senhor chega a ter esse embate ali na frente das câmeras, que o senhor está apontando o dedo ali, está tirando fazendo aquele sarcasmo? Como é que é lá? Nos bastidores, eu tento explicar isso mostrando os bastidores. Com a esquerda mesmo nós estamos falando. Então, sim, eu tento mostrar isso mostrando os bastidores. Nos bastidores é o seguinte, existe uma realidade em frente às câmeras e outra realidade de bastidor. A realidade de bastidor, e isso até que me surpreende de certa forma, é que a gente tem um bom relacionamento social, de dar bom dia, boa tarde, conversar, tirar ideias, trocar ideias, porque a gente quer saber o que vem de lá e outras coisas, a gente tem que conversar para saber quais são as pautas que estão vindo. Mas na hora que chega e liga a câmera e pensa, eles parecem que dão uma certa mudada. Um personagem, assim? Não sei se é um personagem, ou não sei se eu tive falando com o Glauber, ele falou que na hora que começa a sessão, começa a batalha, e é como se eles incorporassem esse negócio. A sessão é um ambiente de batalha, de briga, de conflito. Fora da sessão é um ambiente que é ser humano. Não sei. Então isso te surpreendeu? Me surpreendeu. Você achou que seria esse inimigo do PT, do pessoal? O pessoal não. O pessoal acho que leva isso mais a sério. Ele é inimigo de todo mundo, é inimigo de todo mundo. É inimigo do Lira, é inimigo do Abílio, é inimigo de todo mundo. O pessoal não tem aliado. Às vezes até do Lula eles são inimigos. Eles batem no Lula, eles defendem, eles não sabem que é lá não, o pessoal é uma loucura. O PT não, o PT tem os radicais do PT e tem outros que são mais comunicativos. Mais sociáveis, né? Então, a gente na direita, tem os de direita que odeia 100%, não quer conversa, não troca ideia nem nada, e tem uns que entendem que é necessário conversar. Que é o seu caso? Eu entendo que é necessário conversar com todo mundo. E ridicularizar alguns deles, mas eu entendo que é necessário conversar. Abílio tem que ensinar, Abílio. Só para você ter ideia, nós tivemos uma pauta lá que ela era de comum acordo de todo mundo. Criminalizar maus tratos aos animais. Pô, isso não é uma pauta de esquerda ou de direita, isso é uma pauta de dignidade humana. Então, nós se unimos, todo mundo nessa mesma pauta, mesma bandeira. Todo mundo é contra criminalizar. Teve outra pauta, violência contra a mulher. Todo mundo é contra. Não era uma pauta de esquerda e de direita. Então eu defendi ou defendeu. Essa semana teve uma pauta que foi antes de ontem. A gente votou para que pudesse, ao nascer o filho, a gestante, ao nascer o bebê, ela tem direito a sacar um salário mínimo de FGTS para poder custear as coisas daquele... Ou também na adoção. Quando você adota uma criança, você tem o direito de sacar um salário mínimo de FGTS. O governo, o Lula... mandou que o governo não queria que essa pauta fosse aprovada, o governo, porque tiraria do FGTS, que naturalmente tira do BNDES, que é uma fonte de financiamento dele até para os outros países. E bebê nascendo todo dia, então perderia um salário mínimo todo dia de cada maternidade. Salários mínimos, então, salário por dia. Só que o PT entendeu, muitos deputados do PT, do PSOL e tudo mais, falaram, não, por mais que seja ruim para o BNDES, é bom para as mães. Social, é bom para as mães. Então, defenderam, né? Isso. E lá existe essa separação, ó. O que é pauta de gestão, o que é pauta de conservador e o que é pauta humanitária. Lá existe isso. Então, se você não dialoga, se você não conversa, você não ganha voto. Essa mesmo do salário do BNDES, do FGTS, eu que fui o cara que conversou com o lado da esquerda. Eu conversei com eles, eu falei, gente, vocês não estão entendendo o projeto, é um salário mínimo só, não é todo o FGTS, e fui lá e discuti, conversei, inclusive saiu até na Voz do Brasil defendendo essa bandeira. Era um assunto de todo mundo. E a gente conseguiu, foi aprovado. Então tem essa boa convivência? Tem. Tem essa boa convivência. Teve a do consignado dos aposentados, que a pessoa é aposentada e ela vai lá, e acaba de se aposentar, os bancos já são comunicados que está uma nova vítima ali, né? E aí já começa a tentar dar golpe para fazer consignado nos aposentados. Então isso eu tive que conversar com o pessoal da esquerda. Eu sentei lá, falei com eles, gente, vamos aprovar essa pauta, vamos juntar todo mundo nesse assunto, vamos criar uma regra que dificulta o banco fazer isso. E eles entraram em consenso. Então assim,
há pautas que a gente trabalha junto, são pautas comuns. Pautas comuns. E a sua percepção sobre o Congresso, deputado? O senhor acha que ele desenvolve o seu papel ou ele perdeu a competência faz tempo? Então, isso eu tenho preocupado. Os três poderes, eles precisam reestabelecer essa harmonia. Eles precisam entender o que é a harmonia entre os três poderes e ele precisa respeitar essa harmonia. Então, hoje ela está rompida. Quando você percebe que o Supremo está legislando, o STF está fazendo esse papel de legislar sobre pautas sociais, principalmente, você acaba percebendo que o Congresso está deixando de lado sua principal função, que é a função de legislar. Então, isso traz uma certa preocupação. Eu percebi que o Pacheco fez uma manifestação essa semana sobre isso. Quando o ministro da Justiça, o Flávio Dino, recusa mandar imagens para uma CPI, ou a CPMI, que é mais grave ainda do que uma CPI, porque ela é Congresso, as duas casas. E aí você percebe até que o Omar Aziz foi lá fazer uma manifestação sobre isso, falando, mas aonde que é isso? Onde que um ministro o ministro é inferior a um deputado e um senador? O único que é paralelo a um deputado e senador é o presidente da República. O ministro é como se fosse um secretário da Câmara, querer recusar, falar para o seu chefe que não vai. Pelo voto popular. E a CPI do Congresso tem o mesmo papel do inquérito do Judiciário, tem o mesmo papel do inquérito da polícia, ele é o mesmo papel de polícia, então... Tem que ter esse respeito. Se você não valoriza... E aí os deputados e senadores, independente de ser de esquerda ou de direita, eles começam a falar o seguinte, poxa, se a gente abrir brecha e abrir precedente para essa situação, nós também vamos perder. Vai chegar um momento que eles vão querer fazer isso e vai falar, lá atrás foi feito assim e não foi dado. Então aí começa a ter uma proteção da casa. Eu acredito que tem que reequilibrar esse jogo. E o Lula, né, tem vida fácil dentro do Congresso, principalmente na Câmara? Como é que é essa relação com o governo do PT, com o presidente? Lá, a leitura que eu faço lá é assim, tem 120 deputados de esquerda, tem 120 deputados de direita e tem mais ou menos 200 e poucos deputados de centro, tá? Quando as pautas são de governo, pauta de governo, tipo arcabouço fiscal, reforma tributária, o Lula libera o Pix lá, aquele dinheirinho que ele manda para as emendas, e uma parcela desse centro vem para a esquerda e volta às pautas de governo. Quando as pautas são de moral, pautas conservadoras, ideologia de gênero, drogas, armamento, agro, etc., o centro, nem por Pix, vai com o lado deles. O centro vem para o lado da direita. Então, tudo que for de valores morais, não passa. Tudo que for de valores morais, nós temos maioria. Tudo que for de gestão, nós não conseguimos ganhar, não tem jeito. Eles botam o preço e levam, entendeu? Então, o Lula tem vida fácil para as pautas de gestão e vida difícil para as pautas de moral. E o Lula, ele tem mais hoje narrativa do que governabilidade. Ele não tem governo no próprio governo dele, ele tem muita narrativa do governo dele. Só para você ter noção, o governo dele era um governo que deveria ser focado nas mulheres. E aí chamou a Marina Silva, com um exemplo, como se fosse o símbolo do eco, da parte ambiental. Chamou a Guajajara, o símbolo dos povos originários. Chamou a Ana Moser, o símbolo do esporte. Chamou a Tebet, para trazer o MDB, também tem aquela questão de orçamento, planejamento. E chamou a menina do turismo e a da saúde. Pronto, chamou lá 6 mulheres. Não sei se eu esqueci mais alguma, mas enfim. Tem a irmã da Marielle. E a Arielle Franco na Direitos Humanos. Enfim, chamou 7 mulheres. Das 7, a Marina e a Guajajara, que são meio ambiente e povos originários, já perdeu praticamente 100% da força deles, que mandou para o Fávaro, com o arcabouço fiscal. Enfraqueceu as duas e jogou para o Fávaro. Na questão do orçamento, está acabando com a Tebet. Está só rombo fiscal, rombo fiscal, rombo fiscal. A Tebet já está até falando de ser adjunta. Ela deu entrevista esse dia. Não, eu não tenho problema de ser adjunta do Haddad. E acabar com a força política dela e por Haddad. A do turismo perdeu a vaga por causa que o União Brasil pediu a vaga. Falou, não, a vaga é do partido, não é dela. Tirou a mulher e colocou um homem. A Arielle Franco não tem força política de construir nada, de ter pauta nenhuma, porque na Câmara só representativo, porque na Câmara a maioria é de conservador, não entra nas pautas dela.
E a Ana Moser está tendo dificuldade em todas as suas pautas. As pautas da Ana Moser não está tendo resultado. A Ana Moser todo dia ela cai, né? Todo dia pegam o ministério para passar para algum... Todo dia. E agora o Lula teve uma reunião, essa semana, falando para as lideranças dele, o PT inclusive, que vai perder mais espaço de governo para tentar ganhar mais governabilidade na Câmara. Uma pressão até mesmo do Lira para poder ganhar espaço. Um partido que deve ganhar. Republicano é um desses partidos que está tentando conquistar espaço. Então, assim, hoje eu vejo que ele tem mais narrativa do que resultado. Então, não é que ele tem espaço na Câmara ou não tem. Ele não tem espaço na Câmara. Ele tem fatura na Câmara. Quando ele olha para a Câmara, ele vê uma fatura, um boleto. Ele fala, ó, para passar isso custa isso, para passar isso custa isso. E no governo dele, ele já não tem mais governo. Ele está com quase nada de governabilidade. Então, esse é o cenário político hoje do país. O que salva ele é que decisões que a Câmara atrasa a tomar, o STF vai lá e legisla. E pegando esse gancho aí de como fica a Câmara, justamente Mato Grosso agora, acho que uma das grandes preocupações aqui da nossa bancada e uma das grandes polêmicas tem sido essa questão dessa proposta da FUNAI de demarcação de terra, que tira aí terra de umas 200 fazendas aqui em Mato Grosso para passar para a área indígena, aumentar a área indígena. Os próprios deputados do PT já colocaram que essa é uma promessa do Lula de campanha e ele pode até vir a dialogar com os parlamentares, mas que isso é promessa dele, então ele vai fazer. Tá. Depende do Congresso? Ele vai fazer? Depende do Congresso? Como fica? O Congresso pode fazer alguma coisa? Não, depende do Congresso. Se depende, não passa. Tá? Então, assim, vamos lá. Depende do Congresso? Depende. Uma parte depende. Então, não passa. Ele vai ter um grande problema com vários senadores, não só os nossos. Na parcela do Senado, nós temos 3 senadores de Mato Grosso que não concordam nem a pau com isso. 3 senadores do Pará que também não concordam. E tem senadores de outros estados que também não concordam, porque eles pensam, se ele fizer isso no Mato Grosso, ele vai fazer isso no meu estado também. E ele está desrespeitando o marco temporal, que acabou de ser aprovado na Câmara e está encaminhando para o Senado. O que ele está fazendo com isso? Quando ele dá esse recado de que ele vai demarcar uma terra indígena durante um período de aprovação do marco temporal, ele está passando a mensagem para o Senado que ele tem que acelerar o marco temporal. E é o que o Senado vai fazer. Vai acelerar a votação do marco temporal e ele não vai conseguir demarcar a terra indígena antes da gente conseguir criar a legislação que proíbe ele de fazer isso. Também, né? Você está entendendo? O que ele está fazendo hoje? Narrativa. Porque o cacique foi lá e deu aquela pressão, gravou aquele vídeo. Eu estou tentando, né? Gravou aquele vídeo, foi lá e veio deputados de outro estado para cá, porque os nossos não foram. Então, assim, foi deputado de outro estado, foram lá, e deputados que nunca teve numa terra indígena, pintaram o braço, fizeram as dancinhas, se emocionaram, passaram calor e levaram aquelas mensagens para lá. Mas isso significa que não é uma preocupação? Não, de modo algum. É uma preocupação. Só que nós temos artilharias o suficiente para combatê-la. Seria uma preocupação maior se nós não tivéssemos essa artilharia. Pode? Vai, Ana. Vai que o gordo está na pressão aqui. Sim ou não? O gordo está na pressão. A candidatura do ex-deputado Ulisses. Sua candidatura. Então, o Ulisses é um colega nosso, uma pessoa que a gente respeita muito. Eu não entendi ainda o desejo dele. Ele é um dos mais votados em Primavera do Leste. Ele tem partidos que querem apoiá-lo na candidatura dele em Primavera do Leste para prefeito. Hoje está na Assembleia Legislativa, não sei. Você não vem conversando com ele? Não muito, porque a gente tem agendas que acabam não sendo compatíveis. Mas eu não tenho como avaliar isso. Você não consegue avaliar se atrapalha ou não? Eu não sei qual que é o projeto dele. Mas se ele for, ele tem dito para a imprensa que é prefeito de Cuiabá. Então, é isso que eu estou te dizendo. Eu não sei qual é o projeto dele. De repente o projeto dele é atrapalhar, pode ser. Então, qual que é o projeto dele? Se o projeto dele for esse, pode conseguir. Se o projeto dele for aumentar a visibilidade em Cuiabá, não sei qual que é o projeto dele. Eu não tenho conversado muito com ele. Mas continuo tendo um bom respeito, um bom
uma boa admiração, até porque a gente trabalhou junto muitas vezes, eu acho que isso é natural, é normal, mas eu fico surpreso quando eu percebo que ele tem um excelente projeto em Primavera e ele não está interessado nesse projeto. Enfim. PL tem 2 pré-candidatos, você e o Chico 2000? Dentro do partido? Não, o PL tem todo candidato que quiser filiar no PL que tiver apto para convenção. Isso é uma questão que não existe. Não te incomoda a insistência do Chico 2000? O que me incomoda é se a gente começar a tolir o direito das pessoas de se pré-candidatar. Eu não posso fazer isso. Sabe, o Chico tem direito de ser pré-candidato, eu tenho direito de ser pré-candidato. Se você tiver filiado no partido, você tem direito de ser pré-candidato. Essas decisões elas são tomadas na convenção partidária. O que eu não posso fazer é chegar para o Chico e falar, você não pode ser? Eu não posso fazer isso. Eu acho que é o direito dele, é o direito de todos os outros filiados, sendo mandatários de vaga, sendo vereador, sendo deputado, ou até não sendo, também tem direito de se lançar pré-candidato. E lá na frente, na convenção partidária, o partido vai avaliar todos os critérios que ele definir como parâmetros e ali ele decide o candidato. Agora, se ele deseja ser pré-candidato, seja, é o direito dele. Satisfeita, Ana, nessa inquisição? Ele tá muito polido, né? Não é isso. Eu acho o seguinte, eu vejo outros partidos entrando nesse conflito. E não é saudável, né? Não, para o Fábio Botelho é saudável. Para eles é. Porque eles estão criando um conflito que, ao meu ver, parece até combinado. Você acha? Porque é um conflito para os dois ficar o tempo todo falando que são candidatos. Você tá entendendo? Então, assim, o que um candidato quer? O candidato quer ser conhecido como candidato, ele quer visibilidade que ele é candidato. Quer que o eleitor saiba que ele é candidato, né? Então, assim, se ele está o tempo todo brigando com o Fábio, ele está fazendo o eleitor pensar que é ele ou o Fábio, ele ou o Fábio, ele ou o Fábio. É isso que ele está querendo fazer. E ele está querendo polarizar com o Fábio, que é ele ou o Fábio, para ele crescer. Cresceu. As pesquisas mostram que isso foi favorável para ele, foi estratégia boa para ele. Mas você acha que foi jogo combinado? Não sei se foi jogo combinado ou se ambos entenderam que estava certo que é positivo, e então achou bom, vamos né? fazer, vamos entrar no jogo. Você tá entendendo? Então, acho que é nessa linha. Mas tem muitas coisas que eu gostaria, por exemplo, que fosse discutido nessa pré-campanha, que é a questão do transporte público de Cuiabá, por exemplo, que nós temos uma situação caótica. Se você perceber a quantidade de ônibus quebrados, a situação que está o serviço de transporte público... Mas isso não é um recado para o Botelho? Não, que não é empresário do Eu acho segmento? que todos deveriam falar sobre esse assunto. Eu acho que o Botelho deveria falar sobre esse assunto. Se ele é um empresário do segmento, ele tem expertise para falar do assunto. Se ele tem empresa participando sobre isso, ele deveria falar sobre isso. Porque nós precisamos pensar já a integração da mobilidade urbana e transporte público com o BRT. Como que vai funcionar isso? E aqueles ônibus que foram comprados com porta para o lado de lá, que era... Serve. Então, como vai funcionar isso? Como vai funcionar se a porta está do outro lado, Ana? Serve, tipo, você tem uma garagem, um poste no meio da entrada da sua garagem. E ainda tem outra. O BRT, o embarque e desembarque é baixo. O outro, o ônibus que foi comprado, a porta tem um embarque e desembarque alto. Então, você tem as trocas de plataforma. Como que vai funcionar a mobilidade urbana da Avenida do CPA? Porque hoje nós temos a faixa exclusiva de ônibus no lado da direita. E na hora que você colocar a faixa exclusiva de ônibus para o lado da esquerda, vai mexer toda a mobilidade da Avenida do CPA, porque você tem sempre do lado da direita a faixa de desaceleração, de entrada para as vagas de estacionamento, para o zigue-zague das vagas de estacionamento, para o acesso às vias laterais. E você está tirando daquela faixa de desaceleração, onde está a faixa exclusiva, que é excelente para estar naquele lado, para o lado central, arrancando uma faixa da pista, onde seria a faixa de maior velocidade. E aí você tem a faixa de média velocidade e a faixa de desaceleração. Então vai ter um congestionamento na Avenida do CPA. Ninguém está discutindo. E é isso que E eu os tento. pedestres que têm que acessar essa faixa central, essa faixa agora que vai mudar, Você o joga embarque pro dele centro. vai mudar para o centro, para o canteiro. E aí como que fica o fluxo de pedestres todos ali naquela vai rodovia? passar onde, né? Então você vai ter mais travessia de pedestre. Tendo mais travessia, você tem mais desaceleração de trânsito. Então aumenta ali. Sim. Tem acessibilidade, tem alguma via que é planejada paralela? A Avenida Historiador Rubens de Mendonça, conhecida como Avenida CPA, existe a capacidade de colocar vias paralelas para desacelerar, para ter desvio de É congestionamento? meio difícil de mexer.
Então, eu também acho. Então, precisa ser discutido tudo bem isso. Complexo, É bem difícil mexer. Não é que o BRT trouxe esse problema, já era um problema do VLT que ninguém discutia. Ali, né? Você está entendendo? A Coronel Escolástico, como que você vai fazer ali na região do Morro da Luz? Às vezes tem um trecho ali que é praticamente 2 ou 3 faixas. Como que você vai fazer isso? Como que vai ser a conexão desse espaço? Um ônibus, ele tem muito... O BRT é um ônibus, então ele tem muito mais dimensão. Ele não é fininho que nem o VLT, ele é mais largo. Ele tem uma caixa de operação maior. Então, assim, tem uma série de coisas que precisa ser discutido com o Cuiabá. Como que é o impacto no centro histórico? O que é o projeto para o centro histórico? Vai deixar largado ali mesmo? Vamos entregar ele 100% para as pessoas? Ou nós vamos achar uma solução econômica que incentive? Vai criar uma taxa de imposto zero? Como que fica esse imposto zero com a reforma tributária? Então a gente tem muita coisa para discutir com o Cuiabá. Os córregos inocentes, nós temos um problema gigante, que a gente está tendo a Águas Cuiabá instalando rede de esgoto, mas não fazendo conexão da rede de esgoto com as casas, e aí as casas já estão pagando o esgoto e estão usando o esgoto na rede fluvial ainda, que está descarregando. A Águas Cuiabá está vivendo de ganhar dinheiro da captação do recurso do esgoto, mas não está fazendo o tratamento do esgoto. A gente devia focar muito em discutir soluções para a cidade. E se a gente conseguir fazer isso, eu acho que a gente vai ter um projeto melhor. Por isso que eu falei para você. O que eu aprendi de 2020 para 2024 é que melhor a gente discutir uma cidade do que discutir adversários. Tá certo. Satisfeita, Ana? Eu estou. E você? Estamos, né? Deputado, fica aqui o nosso presente do Conexão. Obrigado. Poder do senhor. Muito obrigada pela entrevista. Colocar com aquela outra lá. Ótimos esclarecimentos hoje, ótimas revelações aqui também. Obrigado, do Conexão Poder. E o espaço aberto, suas considerações finais, caso tenha alguma coisa importante que a gente não tenha colocado. Muito obrigado. Tem sim. O que eu gostaria de colocar é um agradecimento. Obrigado, tá? Pela xícara. Mas o que eu quero agradecer é a Samantha, meus pais, meus familiares. A Samantha em especial, porque não é fácil. Imagina se para vocês que às vezes vê as matérias na imprensa batendo em mim, ficam chocados e tudo mais, imagina a Samantha, que às vezes tem vontade de entrar na rede social para me defender, entrar na briga para me proteger e tudo mais. Então eu agradeço muito a ela, a forma que ela tem cuidado dos nossos filhos, o Sebastião e a Ana Regina, e tem dado toda a sustentação familiar para a gente. E agradecer a cada uma dessas pessoas, porque ao mesmo tempo que tem todo um veículo de imprensa nacional, e não digo vocês, mas eu digo a Rede Nacional de Imprensa nos atacando, existe uma galera nas redes sociais que está ali nos defendendo, que está nos apoiando. Os nossos seguidores aumentaram. Só nessa semana eu ganhei mais 1.500 seguidores, então assim, em 2 dias. Então eu tenho que agradecer a cada uma dessas pessoas que estão nos apoiando. E explicar para essas pessoas que o Enéas também foi tratado como louco. O Enéas Carneiro foi tratado como louco. O Bolsonaro também foi tratado como louco. E ser tratado como louco parece que é uma característica daqueles que não fazem parte daqueles que eles tratam como inteligente. E se nós, que somos tratados como quinta série, temos a leitura política que aquele das narrativas deles, os pós-graduados parecem não enxergar. Então eu agradeço a vocês pelo espaço. Recentemente fiquei sabendo que o Repórter MT é considerado o site mais de direita aqui de Mato Grosso, então parabéns aí para vocês pelo reconhecimento do segmento da direita, e agradeço a oportunidade de estar aqui. Estamos passando aí também a verdade a todos, né? Que estão todos convictados, direita, esquerda, centro, aqui nessa mesa se debate Mato Grosso com todas as linhas, democrático. Mas obrigada pela sua entrevista, deputado, obrigada, Ana. Obrigada pelo convite. E tchau, gente.